Bem-vindos ao nosso Chá de Trovão dos episódios 1 ao 4 da segunda temporada de Rikegakoi ou Rikekoi. Eu sou o Thunder e eu vou descobrir. E o Maurício já me deu spoiler que não era tapioca, então eu não vou conseguir dizer que a gente vai entender a física da tapioca, não vai dar mais. Aqui é o Maurício e, na verdade, se você for pegar a lei, o pé da letra, os sinômenos jurídicos, eu descobri que talvez também possa ser chamado de tapioca. Mas, assim, em termos técnicos, assim, por tudo que eu aprendi de processamento de mandioca, era diferente. Mas se na lei está escrito que também pode ser chamado, aí eu fico quieto, porque a gente tem que reconhecer os erros. Ah, Então aqui é o sim. Maurício, e mudando de assunto, Rikekoi é mais verossímil com comportamento de cientista do que vocês imaginam. Então o cientista se pega pra tentar provar o amor? Não, cientista se pega nos lugares esquisitos, alguns. Ah! A gente ouve umas histórias ali na universidade que se... Assim, colegas meus contam, assim, de laboratórios ali, vizinhos, que foi fazer... Precisar eles usar equipamento mais tarde da noite. Daí foi chegar na porta do laboratório para bater, ouvir uns barulhos estranhos. Daí veio o casal saindo meio desarrumado da salinha ali. Histórias, histórias. Entendi. Então eles usam a força centrífuga pra facilitar o ato. Eu vou deixar a imaginação do chat correr solta. Descobrimos a segunda funcionalidade da centrífuga. É centrífuga ou centrifugadora? Eu não lembro. É uma centrífuga, É centrífuga. centrifugador. A gente chama de centrífuga lá. Então tá certo. Só lembrando também, gente, pra eu começar a pegar mais o costume também, que estamos adotando agora a hashtag ThunderChá pra você colocar no Twitter, pra você conseguir comentar sobre os episódios da semana. Então, se você quiser mandar alguma sugestão, feedback, alguma pergunta, alguma coisa pra essa hashtag, pro chá de Rikekoi ou pra qualquer outro chá, sintam-se à vontade, coloquem só o anime que vocês estão falando pra ficar mais fácil pra gente responder vocês, né? E se tiver alguns comentários legais durante a gravação, a gente comenta e conversa com vocês no final da gravação, beleza? Mas eu realmente tinha esquecido. Tô tentando pegar a ideia pra fazer isso daí, né? Então, Thunder, chá, sem acento, né? Voltamos ao negócio de sem caractere especial pra facilitar a hashtag. Isso. Uhum. Aproveitem, comentem lá, deem engajamento, que a gente, se a gente responde vocês de alguma dúvida que vocês tiverem aqui no chat para ficar mais interativo e tudo mais, porque temos muita coisa para falar. Nossa, tem. E, cara, eu vou reduzir o que eu tenho pra falar sobre produção, roteiro e coisas do tipo, porque você tem tanta coisa que você trouxe aqui que, você quer puxar pelo episódio, pelo que você trouxe que estão os links no link da referência bibliográfica. Inclusive, vocês podem ver aqui na descrição, tem o link de referências bibliográficas, tem um monte de link que o Maurício trouxe para vocês dar uma olhada e conectar com os assuntos dos animes, do anime em questão. Então, como que você acha melhor seguir aqui a conversa? Fica o que você acha melhor, porque eu não, essas referências foram feitas sem ser na ordem do anime e para assuntos diversos, então pode ir puxando o assunto, qualquer coisa eu vou voltando, vou colocando. E só um adendo nas referências bibliográficas, tá na pasta, para quem não abre, para quem abre o link de referências bibliográficas, vê aquele mundaréu de pasta, cada pasta é para um anime que a gente já falou de coisas de referência. Fica o convite para ver o chá desses outros animes. Tá na pasta do Rikekoi, segunda temporada. Exatamente, E exatamente. não sei se você quer começar falando de produção e falar como melhorou, antes de passar para os tópicos em si, porque o primeiro tópico que eu acabei colocando aqui Hum, é falar algumas universidades, algumas curiosidades do local que eles falam, né? Porque nós temos um anime que fala de um local, tipo, eles estão num local que existe, que é a Universidade de Saitama. uhum. E daí eu não posso perder a oportunidade de fazer, de tentar, vamos dizer assim, coibir ou valorizar a nossa situação, porque temos rankings de universidades, então. Olha só!
E no meio desse mundaréu de coisa, né, de universidades, como está as universidades brasileiras comparadas com, por exemplo, do Japão ou o resto do mundo? Para quem tá vendo a referência, não sei se o Thunder vai querer mostrar isso na tela para quem vai ver o podcast gravado. Tamo bem, tamo bem. Tamo com pelo menos 31 universidades aqui acima da Universidade de Saitama, no ranking internacional. Ó! Bem, Claro que a Universidade de Tóquio é só a 13ª melhor universidade do mundo, a melhor universidade brasileira tá na posição 105, mas tamo lá. tamo melhor. É, legal Tamo que melhor. pelo menos a gente vê uma realidade de uma universidade não top tier, né? Então fica um pouco mais fácil de você ver como as coisas funcionam quando você talvez não tenha tanto recurso ou quando as coisas não funcionam como deveria acontecer, né? Então é Não, interessante saber isso também. eu quis trazer esse tópico primeiramente porque é uma oportunidade de falar de uma... Não falar muito da Universidade de Saitama, mas, tipo, falar pelo menos que existe uma preocupação em estética de emular o lugar, então vendo a parte do anime que eles colocam lá de imagens do local, se você entrar no Google Maps, vocês vê que eles de fato se preocuparam em fazer o mínimo, que é se fazer referência a um local que existe, desenhar o local que existe. Falar muito, mas eu sei que tem anime que nem faz isso, né? Olha, tem anime que faz tão bem que tira foto do Google Maps, mas deixa pra lá. Isso, Aí é dar um tiro na minha própria perna, mas enfim. isso. E colocar um pouquinho aqui a questão de ranking de universidades, que a gente vai falar de um anime que quer falar de cientistas e tudo mais, e começar simplesmente valorizando um pouco da ciência nacional, porque o Japão faz pesquisa top de linha, tudo mais, tal, a universidade japonesa faz pesquisa top de linha, e o adendo que eu queria trazer nisso é que aqui no Brasil a gente também faz. Vocês veem nesse ranking que, por exemplo, apesar de que a gente tem universidades acima no ranking, na questão de qualidade de ensino, a nossa melhor universidade está abaixo da de Saitama. Então, tipo, o ensino no Brasil é um problema. Isso independente do nível. O ensino é fraco. Mas a gente, nessa parte de pesquisa, a gente é tão bom quanto eles. A gente não deixa a desejar nada. E eu queria aproveitar esse momento, desse início da segunda temporada de Hikigakoi para falar uma coisa que provavelmente eu já falei na primeira temporada, que é valorizem um pouco pesquisa, também pesquisa nacional, porque a gente vê o anime, a gente vê coisa de fora, a gente vê pesquisa de fora, a gente também faz pesquisa aqui dentro, e a gente faz pesquisa aqui dentro muito bem, tão bem quanto eles. Se você for ver o score geral, Harvard é 100%, as nossas estão em 80%, 70%, as nossas melhores. Nós temos 80%, 70% da capacidade de Harvard aqui em várias universidades nossas. Não estamos tão ruim. Caraca. Mas era basicamente isso que eu queria trazer nesse tópico. Simplesmente para, tipo, trazer essa conscientização geral. Nosso problema aqui é dinheiro. Porque, quando a gente for falar dos testes de ocitocina, a nota que eles gastaram naquela brincadeira ali, meu filho, se a gente começar a botar na ponta do lápis, pelo amor de Deus. Estouraram todo o orçamento. A maioria dos laboratórios brasileiros já teria estourado. O deles eu não sei. Que cheat, que glitch de dinheiro infinito eles conseguiram. Eita. Caramba, interessante. Então, já começar a orientar isso, a gente teve a introdução de 2 novos personagens aqui dessa temporada que aparentemente foi bem feita a introdução. Gostei do que eles trouxeram aqui. Vamos trazer o Chris e a Suyu para ser esse contraponto a muitos pontos daqui, tanto de conhecimento da área, seja técnico, quanto deles serem já um casal estabelecido há muito tempo, né? Então, é interessante eles estarem ali para dar mais um ponto, mas é aquele negócio. Eu senti que Irikekoi começou uma conversa na ideia correta, mas novamente, nesse leque de situações, ele pegou apenas um único ponto para tentar
criar essa ancoragem de conhecimento e trazer qual seria, digamos, os reais reagentes ou os testes de fato que seriam importantes para provar aquela tese que eles tinham. Então eles introduziram aqui, tem até um take bom pra... Cadê? Tem um take aberto com todas as informações que ele coloca o citocina, coloca Cromogranina A. Ele é mais para frente, ele introduz, faz um diálogozinho e depois, um pouquinho mais para frente, tá ela meio que com todos eles ali mostrados. Tipo, essa imagem que eu é tô procurando interessante, aqui. Uhum. porque, essa linha que eles pegam nos 2 primeiros episódios para falar de ocitocina é uma continuação do que a gente viu na primeira temporada. Uhum. Porque eles começam a querer entrar numa questão quantitativa. Eles são de exatas, eles precisam quantificar alguma coisa. Aí, primeira temporada, eles começam a entrar nessa questão, ocitocina, 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 ocitocina. E nesse momento, entra ela e começa a falar, tem esses hormônios aqui que, em teoria, fazem essas outras coisas, como vocês querem analisar a ocitocina, corrobora a situação de ocitocina, e ele vai fazendo toda a piada, toda a sketch da situação ali com base nisso, mas ainda mantendo muito o foco na questão da ocitocina. O foco então, né? O foco dela chupando o dedo. Pelo menos foi o dedo. Pelo menos foi o dedo. Em cena, Porque se pelo você menos pega foi. Não, porque você pega os papers de medição de ocitocina, entre os métodos não invasivos de medição, a saliva é um dos piores. O melhor é a urina. Ok. Eu já ia chutar uma coisa pior. Fluidos em geral. Animes. Sim. Animes, você sabe que não, que não é difícil ir pra lá. Pois é, por isso que eu falei, se ele quisesse, digamos assim, chutar o balde, ele chutava. Chutava, facinho. Né? A gente já viu muito anime que, tipo, já teve essa possibilidade. Cells at Work, aquele lá do... Ai, qual que é o nome dele? O de evolução? Ai, caraca... Tenchi Shoujo Designable. Tenchi Souza... O Tenchi Souza Designable, isso. Uhum. O Anjo Souza. Que se eles quisessem, eles chutavam o balde, ou até lá eles chutaram um pouquinho. Tinha aquele lá de comédia também, lá, que era de uma escola animal, Eu sei qual que é. Ai, meu Deus, tá Que difícil tinha hoje. aquela loba muito louca. Sim, sim. É, Gakou Gakuin, eu acho que era isso. isso, alguma coisa Aí, assim. e os caras chutavam balde lá também, mas chutava pra comédia, então é legal eles fazerem isso. Mas aqui, ainda bem que eles não chutaram tanto balde pra fazer eti, porque não ia ser legal. Sim e não. Ficou a piada desse casal. O mundo dos hormônios. E eles começaram a fazer a piada em cima disso. Não que não seja uma piada válida. Uhum. Eu vou criticar, se eu fosse criticar, a simplificação de alguns conceitos e erro de uns. Teve um ali que eles realmente comeram canelada feia. Sério? Qual? Qual foi o Adrenalina? Não sei se você quer já pular para ele logo e depois voltar para o Citocina, porque esse da Adrenalina eu vou pedir interação do chat. Porque o chat vai ver. Eu botei os dois, porque eles falam que noradrenalina é igual a adrenalina. E eu vou pedir pro chat me confirmar. Como é nítido que os dois não são iguais. Show. O Thunder também pode olhar ali e ver que tipo, é nítido que a adrenalina e a noradrenalina são completamente diferentes. Uhum. Depois você... Vamos então pra citocina, porque aí a gente segue o barco aqui do episódio. Sim. Uhum. Beleza.
Antes de ir para pro foco, eu queria pegar um pouquinho do leque geral de hormônios que ele foi introduzindo. Você Uhum. pode pegar mais ou menos na ordem que ele foi introduzindo? É, Porque ali já dá para a gente começar a pontuar algumas coisas que ele começou a falar bem e outras que ele deu uma escorregada. então, eu tava tentando procurar aquela cena que aparece todos em um único frame, mas eu não achei. Então, é, vamos lá. Então, começa com ocitocina, que ele começa aqui. Ocito... Pera... Hã? Cortou aí? Não, pera aí que eu tava tentando abrir o episódio aqui, deu um bug. Beleza. Ah, ocitocina. Ele coloca como um hormônio ali naquela parte Felicidade. do episódio, Da felicidade. felicidade. Isso. Felicidade. Uhum. Não tá errado. Ocitocina é um neurotransmissor relacionado a essas situações também. Felicidade e tudo mais. Mas. Ele começa com ocitocina? Ele começa com ocitocina. Então, vamos deixar a ocitocina de lado, Hum, porque ela tem muito. Ela tem outras nuances que eu queria abordar mais depois. beleza, Depois da então. ocitocina, ele vai para cromogranina, certo? Isso. A cromogranina A, ele coloca ali como uma questão de estresse, um Uhum. marcador de estresse contínuo. Eu achei interessante eles terem colocado isso, porque de fato, você tem trabalhos, eu vou ter nas referências até, colocando ela como um biomarcador de estresse. Isso é bastante interessante, porque ela está relacionada a essa questão dessa resposta à situação de estresse. A cromogranina A não é necessariamente um hormônio, ela é um precursor de uma série de substâncias ali que atuam no organismo, todas elas relacionadas a essa questão de lidar com situações de estresse. E mais algumas outras situações ali. Ela também é um biomarcador. Deixa eu abrir o arquivo aqui. Legal que eles usam a imagem do moleque tomando um esporro e o velho careca estressado. Olha só. Os dois estão estressados aqui. Sim. É. E também, isso é ponto deles, que eu ouvi ali dos estudos, a principal coisa da cromogranina é que ela está relacionado, vamos dizer assim, um modo fácil de você quantificar ela é pela questão da saliva. É um modo confiável de você quantificar ela, e ela tem aparentemente um pouco menos de variação que outros hormônios relacionados ao estresse, que são liberados de forma mais pontual. Como ela é um precursor, em teoria ela é um biomarcador interessante para você ver essa questão mais do estado a médio prazo da situação ali mais. Mas, de novo, aí já vai começar a entrar nas críticas, vai fazer praticamente toda essa introdução de diferentes hormônios, Uhum. porque o papel geral dela está principalmente relacionado a isso. Mas, como todo hormônio de todo animal, inclusive todo hormônio, independente de animal ou vegetal, ele desempenha múltiplas funções. A gente precisa de um mínimo dela para as respostas normais. O problema é o excesso. E daí, o aspecto reducionista que Rick Agakoi colocou nessa introdução, ele fica problemático quando ele associa hormônio-situação, como se aquele hormônio só tivesse presente para aquela situação, para aquela coisa, como se ele não tivesse um aspecto mais amplo e uma questão de essencialidade, como todos os Hum, hormônios estão sempre presentes no nosso corpo, em todas as situações, claro, com diferentes dosagens para diferentes condições, e todos eles têm uma condição normal, saudável, uma condição subótima e uma condição em excesso. faz sentido, E porque tudo estaria acontecendo ao mesmo tempo, né? Todos eles estariam sendo registrados ao mesmo tempo, né? Numa mesma situação, no mesmo exame, né? sim, que daí você tem diferentes tipos de exame. E só colocando aqui no chat, eles avisaram que tá tudo junto no minuto 14 e 13. Não Sim, sei se sim, vai querer colocar pra lá. eu peguei aqui, que eu vou usando as cenas do que ele vai introduzindo pra gente pegar essa parte e depois deixar o take mesmo. Beleza. Então,
Sim, quando você for pegar o exame, você vai ver o exame de hormônio, ele é uma fotografia daquele instante que você tirou. Por isso que tem exames que você mede ao longo do dia, mede de tantas em tantas horas, e exames que você mede pontual. Ou às vezes o mesmo hormônio você pode ter diferentes abordagens dependendo do que você quer avaliar. Então, começando com a cromogranina, acertaram bem. Não é um achado fácil, assim, tipo, conhecido. Acho que pouca gente conhecia esse precursor. Eu mesmo não. Ele fui procurar quando eu vim de Kakakoi. É um achado legal, apesar do reducionismo, até que apresentaram bem. Próximo. Dá pra entender o que é, né? Então acho que já Sim, sim. ajuda. E botaram a fórmula dele certinha. Não, que bom, que bom. É aquele negócio, tudo que eles estão introduzindo aqui, a gente não quer que eles expliquem a fundo, mas é só não dar canelada. É só não criar uma Isso. conversa errada. Se apresentou reduzido, mas apresentou certinho, perfeito. Tipo, porque, infelizmente, eles não vão abordar todos esses aspectos quando eles forem fazer as medições. Que seria muito legal. Seria muito legal deles, pô, tem Seria. essa tabela aqui, deu isso, 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 isso. Esses resultados poderiam variar por questões da situação e porque não estava um único sentimento ou uma única situação envolvida naquele ato que eles estavam fazendo, né? Existem outras coisas que o seu corpo reage quando está, digamos assim, exercitando a ocitocina como eles estavam fazendo ali. Se é que vocês me entendem. Sim. Começar que ali eu estou sendo Dragon Ball, mas eu já vou chegar lá, né? 1.000 de poder, 8.000. Só faltaram eles falarem, eu tenho 8.000 de ocitocina. Não, mas eu acho que aí seria um pouquinho too much. É extrapolar o número Calma. pra fazer a piada, talvez. Se eles tivessem feito isso, eu tinha passado pano. Eles Ah, extrapolaram sem fazer a piada. então é ruim. Então isso é ruim. Tipo Então aquele é negócio. problema. Se você quer errar, erra muito pra se tornar algo cômico, né? Isso. Uhum. Mas o próximo é. Que Pode falar. serotonina. E Isso. aí, de novo, simplificação. Serotonina é um neurotransmissor. Tava falando ocitocina, tinha confundido antes. É serotonina. Então, o que é um neurotransmissor? É uma molécula que faz a comunicação entre os neurônios. Então, o impulso nervoso é elétrico pelo neurônio, mas entre um neurônio e outro tem um espaço. Esse espaço, o impulso, em vez de ser transmitido pelo pulso elétrico, pelo choquinho que o neurônio dá, ele dá um choquinho na extremidade dele, abre umas bolsas coliberando serotonina. Essa serotonina é liberada e logo absorvida pelo próximo neurônio seguinte, que vai dar com esse impulso, recaptando essa molécula, continuidade ao impulso. Então, você tem um impulso elétrico, na junção é químico, essa química continua para o impulso elétrico e assim vai pelos neurônios, e é assim que eles se comunicam. Por exemplo, no cérebro. Tem vários neurônios conectando um com o outro. Não, nem todos os neurônios, nem todos os neurotransmissores são serotonina. Tem dopamina, tem uma acetilcolina, tipo, tem uma série de neurotransmissores. Alguns dão sinal para ativar o impulso nervoso, outros dão para reprimir, e essa soma desses sinais nos diferentes neurônios é que vão fazer a transmissão de sinal, que vão ser responsáveis pelo nosso pensamento, pela nossa interpretação de imagens, toda essa complexa cadeia. Então, só nessa descrição, já dá para entender que a serotonina tem uma porrada de papel diferente, certo? Uhum. Então, tipo, o que eles reduziram aqui de estabilidade emocional não compete a uma explicação válida aqui, né? Ou pelo menos uma. Compete, mas não. Por quê? E aí eu vou entrar numa polêmica. Uhum. Existe uma hipótese muito antiga relacionando serotonina à depressão. Hum. Essa hipótese ela é polêmica porque existe correlação de alguns tipos de depressão estarem relacionados a baixos níveis de serotonina ou a baixa sensibilidade à serotonina, e alguns remédios contra a depressão atuam justamente na capacidade de receber serotonina ou fornecendo serotonina. Então,
existe essa imagem clássica da serotonina relacionado à questão emocional, à estabilidade emocional, digamos assim, questão de depressão. Uhum. Só que correlação não é causalidade. E aí entra a polêmica. Existem estudos que falam que a serotonina está com relação de causalidade com isso, que ela tem a ver baixos níveis de serotonina, ou vou formular melhor, níveis desregulados de serotonina têm a ver com alguns tipos de estados depressivos. Lembrando que a depressão é um quadro muito complexo, tipo, uma série de razões. Outros falam que não, que é muito raso as evidências. Por um quadro tão complexo, você reduzir a serotonina é muito raso. E outros chutam para a teoria da conspiração, que a indústria farmacêutica faz uma conspiração global para falar que é serotonina para vender remédio à base de serotonina que não tem comprovação científica. Puta vida. Então eu acho que assim, tem. Ele tá correlacionado, mas ele tá correlacionado tanto quanto outros. Uma série de outros. De outros estímulos e outras reações químicas que o corpo faz. Então, só ela não é um medidor, mas ela está no meio dessa bagunça toda, né? Isso, daí a discussão científica é qual a importância e se Ah, ela é válida de ser estudada para um tratamento efetivo contra casos de depressão ou certos transtornos mentais. entendi. A conversa é muito mais complexa que isso. A gente está resumindo bastante. Você vai entrar em uma porrada de artigo de psicologia, bioquímica, fisiologia humana, neurologia, que a barra ali de coisa é pesada. Uhum. Mas eu entendo a referência que eles quiseram dar. Eles quiseram pegar essa definição, essa ideia clássica do papel da serotonina, que está relacionado com essa questão principalmente associada classicamente à questão de depressão, por isso estabilidade emocional. Só que se eles quisessem ser um pouquinho mais acurados, eles podiam ter expandido um pouco melhor, porque ela está vamos dizer assim, envolvida em mais processos. Estamos sendo chato? Estamos. Mas estamos tentando Uma pegar, vamos dizer pergunta. assim, a informação mais corretinha. Uhum, Fazer a referência mais corretinha. A então, gente entende que o anime tem uma limitação de tempo e perspectiva e foco da qual eles querem dar situações. Uhum, Não dá para ser perfeito, nunca vai conseguir ser perfeito para lidar com assuntos tão complexos. uhum. Mas o nosso papel aqui é basicamente apontar, isso aqui eles quiseram trazer nessa perspectiva aqui, só que os resultados atuais, você tem essa discussão aqui. Ainda é interessante essa visão que eles trouxeram, ainda tem seu mérito, porque meio que trouxe essa visão clássica. Por mais reducionista que ela seja, ainda trouxe essa visão clássica que ainda tem alguma base. Mas a gente, até por honestidade, a gente está falando aqui que o assunto é mais complexo. Ah, E botando nas referências alguns artigos, algumas coisas que a gente achou sobre o tema. então, vamos dizer assim que ele é o melhor hormônio para fazer esse exemplo ou não? Sim e não, ele é o clássico, o senso Ah, comum, entendi. o Tem outros melhor, que seriam melhor colocados melhor. aqui para dar o exemplo de ser um hormônio que, assim, um Sim e dos. não. Puta, Sim e não, cara, biologia, você não é tem o bem melhor. difícil. A Ah, questão é entendi. complexa, é multifacetada. Entendi. Porque eu E imagino, aí você entra nessa dualidade. Uhum, Você tem que simplificar, porque o foco do anime não é falar sobre isso. A Ilia está trazendo uma explicação geral sobre questões hormonais diversas. entendi. Só que nessa simplificação, ele acaba cometendo esses deslizes, talvez por uma falta de opção. Justo, justo. É, porque é aquele negócio. É que Irikekoi, querendo ou não, já é uma forma que ele opera desde sempre. Ele pega um Sim. aspecto e tenta resumir esse aspecto para criar uma situação onde apenas aquela conversa, daquele elemento que ele foi isolado, é válido.
ele não amplia o horizonte de uma situação que aquele elemento químico ou aquele hormônio ou aquilo que está sendo medido vai impactar com outros milhares de outras coisas dentro do nosso corpo que estão também dentro desse balaio, né? Aqui, mais uma vez, ele reduzindo faz sentido seguindo o anime e, de novo, a gente tá passando de um por um pra ver exatamente qual é o leque disso daí que ele abrange. Então, se a serotonina ela é muito mais complexa, é interessante de a gente saber, mesmo que o anime não trouxe essa informação. Mas, de novo, eu acho que aí não tem problema, vamos dizer assim. Acho que tem coisas piores que ele já fez. Vamos dizer assim. Sim. Tipo, a gente entende o senso comum. Ele ainda não, vamos dizer assim, inverteu a verdade. Sim, perfeito. Quer ir pro próximo? Que é o estrogênio? Aí no estrogênio a gente já começa a ter algumas, vamos dizer assim, ele mantém essa, vamos dizer assim, essa onda de simplificação no hormônio feminino, muito relacionado à regulação do ciclo menstrual. Por isso até que ele coloca com equilíbrio do corpo da mulher, porque o estrogênio é um dos principais reguladores da questão do ciclo menstrual feminino, e, vamos dizer assim, ele em muitas partes que regula tudo isso, regula uma série de questões de parto, contrações musculares e tudo mais. Só que ele não é um hormônio só feminino. E daí, eu foquei mais nesse pedaço, porque a gente, vamos dizer assim, a gente vai entrar na dualidade, entre aspas, que ele quis colocar ali, de hormônios masculinos e femininos, e daí ele faz a piorinha com a testosterona, daí já começa a entrar numa zona cinzenta um pouco mais perigosa. Por quê? Homens têm estrogênio. Não sei se as pessoas sabem disso. Eu não sabia nem que era estrogênio, então tá tudo bem. Hã? Eu não sabia nem que era estrogênio, então tá tudo certo. Estrogênio, na verdade, não é um único hormônio, é um grupo de hormônios, é uma classe de hormônio dos estrogênios, da qual você tem, acho que dois principais, que é o estradiol e tem mais um outro. Todo ser humano, todo animal tem os dois. A diferença é, homens têm doses de testosterona muito mais altas que progesterona e estrógeno, e mulheres têm progesterona e estrógeno em doses muito mais altas que testosterona, e as doses de progesterona e estrógeno femininos variam ali conforme o ciclo menstrual e tudo mais, e essa diferença hormonal vai regular sexo, vai regular formação, vai regular uma série de coisas ali ligadas a dimorfismo sexual dos animais. Ponto. Agora, o estrogênio, ele está relacionado a uma série de, vamos dizer assim, uma série de funções no corpo. A principal dele na mulher e a mais conhecida é a regulação do ciclo menstrual? É. Mas vocês sabiam que no homem o estrogênio está relacionado à ereção e a desenvolvimento do espermatozoide? Nossa! Mas o corpo, ele usa esse hormônio de uma forma diferente por conta de... Ele usa. Por causa que o corpo ele produz coisas diferentes no corpo de homem. O metabolismo é diferente. É, o metabolismo é diferente. O metabolismo é diferente. Tipo, o homem não tem ciclo reprodutivo. Tipo, assim como a mulher também não gera espermatozoide. Exato. Então você tem diferenças metabólicas, fisiológicas entre os dois. Esses hormônios eles estão muito relacionados a isso e cumprem diferentes papéis nos dois organismos. Então, níveis muito baixos deles, por exemplo, de estrogênios em homens, estão relacionados a disfunções sexuais diversas. Assim como níveis muito altos também estão. Existe uma pequena polêmica em relação à redução de fertilidade dos homens e consumo de soja. Porque a soja é um alimento que naturalmente contém estrogênio. Claro que as relações disso são fracas, é tipo muito... Não vai entrar em pânico, mas existem algumas pesquisas para ver isso, e até o próprio estrogênio da soja ele entra ali como um fator antialimentar, porque né, as plantas não querem que você coma as sementes dela.
O ser humano é que vai lá e quer comer, por algum motivo. Porque a gente precisa, né? Cadeia alimentar, na verdade. Faz sentido, faz sentido. Mas você tem toda essa questão. E, vamos dizer assim, Rikegakoi de novo. Perspectiva simplista de conhecimento senso comum. Qual o senso comum do estrogênio em relação a isso? Ele faz outras funções em homens? Faz. Inclusive uma função que o anime vai brincar mais pra frente com a testosterona, que é a libido. É verdade. Homem com muito a pouco estrogênio perde libido. Uhum. É uma coisa que Assim assim. como... Hum. Hã? Pode falar. Não, é uma coisa que daria pra arrumar facinho. É falar, olha, estrogênio e testosterona tem nos dois corpos. Aí coloca um medidor que estrogênio tem mais em mulher e menos em homem e testosterona mais em homem e menos em mulher. Tipo, fazendo uma ideia de regulação, sabe? Mas não dizendo que estrogênio não tem em homem e não e testosterona Não não é que tem em ele, mulher. não é que ele não disse que, não é que ele disse que não tem. Ele só não Ele disse. abordou essa forma simplista. Não, mas Essa forma simplista. o problema é que ele gera, ele atribui essa Sim, função sexual. E isso é sim, esquisito. sim, Porque hoje em dia a gente sabe muito bem que testosterona não é só isso. Ou não é sim. vital para apenas isso, entendeu? Então ele dizer que estrogênio é hormônio feminino e testosterona é hormônio masculino é uma segregação um pouquinho meio burra. Sim. E eu vi gente no chat perguntando se tem gente que não sabe disso. Sim, tem gente que não sabe disso, tá? Tem gente, Tem tem muita gente. gente que não sabe disso. Tem gente, não é que só não sabe. Por exemplo, eu entendo pessoas que conhecem pouco biologia e não sabem que é um estrogênio ou uma testosterona. O problema é que tem gente que estuda e meio que finca a bandeira em segregar essas coisas, porque testosterona é o grande alicerce da masculinidade. E É, vende isso. isso de uma forma esquisita. Eu falo, gente, não é assim que funciona. Eu sei pouco, mas eu sei que não é tudo. Eu sei que um único hormônio não é o responsável ou ele é o grande medidor para alguma função dentro do seu corpo e você querer torar isso nunca é muito bom. Seu corpo tem que viver. Nunca, Nunca é muito bom. Então nunca você. tome hormônios. Nunca tome hormônios sem orientação médica. Uhum. Pois é, De um então médico assim. confiável. Exatamente. Então, assim, é bom meio que quebrar um pouco desse mantra, dessa hipervalorização desse hormônio que não faz isso, ou que não é só pra isso. E aí você começa a criar não uma conversa biológica, né? Uma conversa sobre ciência em cima disso, mas você começa a expandir para outras áreas que aí deixa na criatividade de vocês. E olha que eu nem sou dessa área e sei que existe, tipo, todo esse louvor à testosterona por muitas pessoas que tentam provar a masculinidade de um jeito exacerbado e ganha a vida em cima disso. Isso. Pela nossa configuração de sociedade voltada ao homem e tudo mais, Uhum, vamos dizer assim, o problema hormonal acaba se concentrando na testosterona. sim. Mas vamos pontos por ponto. A gente já começou com o estrogênio, que ele mantém essa perspectiva de senso comum de apresentação do anime, e já Sim. começa a ter esse negócio. E trazendo aqui as curiosidades que, bem, o homem que fala muito de libido, tenho muita testosterona, na verdade pode ser estrogênio dando a sua libido, meu amigo. Porque passando para a testosterona, excesso de testosterona também faz você perder a libido. Excesso de testosterona dá problema cardiovascular, excesso de testosterona dá um monte de problema. Um Uhum. monte de problema. Tanto que eu não gostei muito dessa ideia estereotipada que eles colocaram aqui pra Essa ideia foi testosterona. péssima. Essa Porque, ideia foi péssima. rapaz, vamos lá, Maurício, qual é a real ou o que a testosterona faz pra gente? Testosterona é um hormônio esteroide que está relacionado à regulação de uma série de processos no nosso corpo, como, por exemplo, questão de
absorção de cálcio nos ossos, questão de musculatura, questão sexual geral, libido. Então, por exemplo, muito comum mulher que tem problema de libido ter níveis baixos de testosterona. Inclusive, existem terapias para mulheres que têm problema de libido de reposição hormonal com testosterona. Apesar de que existe também muito alerta que não se tem pesquisas claras de quais são os níveis e as dosagens ideal para isso. Tipo, fazem, mas fazem meio que no... dá mais ou menos isso, vamos ver. Você não tem um estudo muito claro disso. Sabe-se que, por exemplo, níveis altos de testosterona estão relacionados a doenças cardiovasculares. Colesterol alto. Isso acontece também tanto em homens quanto em mulheres. Mulher que toma reposição de testosterona tende a ter níveis de colesterol ruim mais altos e colesterol bom mais baixos. Tende a ganhar um pouquinho de massa muscular, dependendo do nível de testosterona, e aí as alterações musculares gerais. Da mesma forma que o estrogênio também está relacionado a... se eu não me engano, o estrogênio também está relacionado ao mecanismo de impedir a descalcificação do osso. Então, ela impede, os nossos ossos têm um mecanismo de calcificação e descalcificação constante. Então, nossos ossos constantemente se dissolvem, se refazem, num mecanismo de regulação dos teores de cálcio no organismo, normal isso. Uhum. E o estrogênio e a testosterona, se eu não me engano, eles agem nesses mecanismos para deixar tudo reguladinho. Qualquer falha num dos dois pode, por exemplo, levar à osteoporose. O desequilíbrio também faz osteoporose. O desequilíbrio hormonal está ligado à osteoporose. E um deles, se eu não me engano, também está ligado à depressão. Deixa eu olhar aqui. Interessante. É que aquele negócio, vai, até pensando qual seria a versão mais fácil de você resumir a função da testosterona. Por mais que seja muito caricato falar que é energia masculina ou algo do tipo, tem alguma forma de resumir ela de uma forma um pouco mais benéfica? Um pouco mais... Oi, cortou, desculpa. O hormônio da libido. Porque se tem uma coisa que ele faz em homens e mulheres, é libido. Que, inclusive, pega muito a temática que eles podiam fazer a piada nesse negócio. Porque, se for pela piada, capaz que esqueci o nome da personagem lá, que é a namorada do cavalheiro, do gentleman europeu lá, o britânicozinho, o protótipo de... ela tá com uma libido ali que eu desconfio. Pela piada que a testosterona dela tá maior que a dele. Faz sentido. Fala que o garotinho é o Eren. É o mesmo dublador. Mas, no caso, o nome dele é Chris e dela é Suyu. E faria todo sentido. Seria uma forma mais legal de colocar a representação da testosterona. Bacana. Acontece. Acontece. Eu não tô achando aqui... Quando você faz um monte de referência e esquece de formatar, você não vê o título dos artigos. Então, eu não tô conseguindo abrir o que é. Mas tem um deles que coloca a questão da depressão. Um desses hormônios, ele está relacionado a risco de depressão. Se eu não me engano, tem um estudo dessas daí. Chat, se eu errar, me corrija que eu faço errata depois. Mas se eu não me engano, é testosterona em mulheres. Existem alguns estudos. É testosterona em mulheres, lembrei. Níveis muito baixos de testosterona em mulheres adolescentes, meninas, geralmente estão relacionados à depressão. Lembrando, relação não é causalidade, certo? Existe correlação. Correlação não é causalidade, correlação não é determinismo. Beleza. Disso tudo, aí já consigo pegar o quadro que mostra os 5 pontos aqui. Exatamente dentro desses exemplos que eles trouxeram aqui, eles quiseram trazer esses 5 elementos que eles conseguem medir pela saliva para tirar a ocitocina, para
mostrar que ela é o melhor medidor de amor. O que eles quiseram Isso. resumir aqui. Porque, de fato, se a gente for resumir de forma muito genérica, Uhum. testosterona, tesão, cronomogranina, estresse, serotonina, estabilidade mental, ocitocina, relação afetiva e estrogênio, também um pouquinho tesão. Não será um regulador... Sendo extremamente genérico aqui. É Tipo, um... todos esses hormônios têm funções muito mais diversas e muito mais amplas que isso. E os níveis deles se alternam no corpo dependendo de diferentes condições para cumprir esse negócio. Cada pessoa, inclusive, tem níveis próprios disso. Algumas pessoas têm níveis naturalmente mais altos e mais baixos desses hormônios, mas você tem uma faixa de normalidade ali na qual eles variam naturalmente. o estrogênio poderia ser um regulador reprodutivo? Uma série de questões ali. Tipo, É difícil é que resumir. aí entra a questão. Quando você for simplificar, você vai cortar para um lado. Vai. E é de muito difícil. Eles entraram Uhum. numa parte que é muito difícil você simplificar. Pois é. Era basicamente, Isso. tipo, metade desse episódio pra explicar tudo isso. De uma forma Isso. melhor, sabe? Não é reduzir o que eles querem fazer desses 5 hormônios aqui apenas por uma linha. E que foi, de fato, o que eles fizeram. Uma única linha de texto para cada um desses hormônios. Cara, tipo, é difícil fazer isso. Difícil. É impossível. Uhum. É impossível. É impossível. É impossível. É impossível. Ah, eles foram no clássico, no senso comum, digamos Uhum. assim. Porque é muita função diferente. Eu bateria de tudo isso, o que eu mais bato no pé seria a testosterona. Porque a piadinha com é testosterona, o homem vai sair de controle porque ele tem muita testosterona. Testosterona tá ligada à agressividade também. Mas. Aí uma crítica pessoal. Hormônio não determina comportamento, digamos assim, né? É muito difícil você falar na biologia que um fator é determinante para alguma coisa. Você geralmente tem uma série de fatores, uma conjunção de fatores que trabalham junto. Ainda mais comportamento de ser humano. Você falar que tipo, vai subir o nível de testosterona dele e ele vai virar uma besta quadrada louca, eu entendo a piada que eles fizeram, mas eu pessoalmente não gosto disso pelo caráter extremamente reducionista e extremamente até um pouco porco de lidar com essa situação. Porque, se eles queriam fazer a piadinha com a sensualidade, eles podiam aproveitar essa questão da testosterona, que ele tá ligado à libido em ambos os gêneros, e brincar um pouco mais com isso. O anime cometeu um erro grotesco, virou Dr. Pedra. Não. Mas é um ponto que eu acho válido ressaltar, até pela própria temática do episódio de querer fazer piada com eti. Uhum. É uma zona bem difícil de conversar em cima disso, cara, porque Sim. volta a um ponto que Irikekoi, ele erra e acerta em algo que é meio entendível, mas a gente estaria aplaudindo de pé se ele fosse excepcional em fazer isso, sabe? Sei lá, por Sim. exemplo, um próprio Cells at Work. Por mais Isso, que exatamente. tenha alguns detalhes que Cells at Work ele meio que escorrega, não é nada muito sério. E em contraste a isso, o nível de acerto dele é bizarro de alto. É bizarro como o autor e como a primeira temporada, a segunda a gente esquece que existiu, Aí o Black. consegue. Tem o Black. Como eles conseguem ser criativos e responsivos em falar sobre assuntos muito sérios, complexos e conseguir criar exemplos e representações muito visuais de tudo isso. Rikekoi, nem tanto. Rikekoi, por mais que eu gosto do que ele faz, eu acho muito válido o que é o anime, ainda assim sempre tem algumas ressalvas que você tem que falar, olha, não é bem assim, porque a ideia deles tentarem fazer, às vezes, viés cômico demais em tudo, ou reduzir demais algumas explicações e esquecer que existe todo um processo mais complexo em volta de tudo isso, e não deixa claro esses processos, ou que eles estão reduzindo tudo isso a uma conversa mais linear, ele
dificulta de fato o entendimento mais profundo de certas áreas. E acontece isso. Obviamente o anime não necessariamente precisa te dar uma aula de ciência, biologia ou coisa do tipo. Mas seria muito melhor se ele fosse um pouco mais comprometido em ser mais amplo. Porque reduzir demais, por mais que você faça a história teoricamente ser mais fácil de você digerir, o que você faz em trabalho de roteiro, você não precisa necessariamente trazer isso pra parte científica. Dá pra você simplificar personagem e simplificar ações, mas ainda se comprometer em aprofundar os conhecimentos técnicos que eles trazem. Dá pra fazer isso. Não é, tipo, é difícil. Mas Nikekoi já é difícil pela própria essência. A existência dele é difícil. Precisaria de um pouco mais de tempo para refinar as ideias, uma consultoria mais acurada e um tato melhor para ele fazer as piadas. Sim. Eu peguei um pouco mais no pé agora da testosterona, justamente porque existe uma correlação fácil de temática que ele podia ter aproveitado e feito a piada. Até o próprio comportamento dele e tal, que ele coloca o baixinho, o Lulu da Pomerânia, que tanto fala de masculinidade, e fala de masculinidade que, independente do conceito científico ali, o conceito de masculinidade daquele baixinho ali tá um pouquinho torto, né? Vamos combinar, né? Independente de questão científica, vamos parar com certos estereótipos meio cagados de masculinidade. Deixa eles gostarem de K-Popper, deixa. Hã? Deixa esse pessoal gostar de K-Popper, não tem problema não. Não é disso que eu tô falando. Não é disso que eu tô falando. Outra coisa. Ah, tá. Eu pensei que era o estereótipo dele, entendeu? Não é o estereótipo dele, é a fala que ele tem. Ah, tá. Entendi. Porque. Ai, meu Deus do céu. Eu não quero falar sobre estereótipo aqui. Visual, assim. Deixa pra lá. Sim. Deixa pra lá. Estereótipo visual ali. Inclusive, tem um outro episódio que fala sobre estereótipo melhor. Eu adorei aquilo lá. Que é o episódio do Gacha. Ah! E lá a gente pode deixar lá a conversa de estereótipo. Mas pelo menos aqui, quando eles foram fazer a piada com a testosterona, eles fizeram no contexto certo, né? Porque a namorada dele tava agarrando ele ali na frente de todo mundo e a palavra testosterona tava justamente a libido. Então eu acho que acertaram sem querer. Sim, acertaram sem querer, mas não é a testosterona dele, é a dela. Exatamente. É a dela. Dito tudo isso, vamos para o ponto do episódio, que é a ocitocina. Sim. E ocitocina é um hormônio tradicionalmente ligado a essa questão, de novo, como o anime fala, de casais. Eu acho até interessante que no segundo episódio eles trazem umas referências legais de uma antropóloga que justamente tem como linha de pesquisa essa questão de ocitocina em relações amorosas, questão de relação amorosa humana. Naquela virada que ele faz no segundo episódio. Problema que se eu te falar que níveis muito altos de ocitocina estão relacionados a situações de estresse e depressão, você acredita? Bem, eu acredito porque se você for medir os níveis hormonais de alguma pessoa em algum tipo de pico, seja de estresse, depressão, de raiva, eu acho que o corpo dela tá todo bagunçado e os medidores estão, tipo, todos bagunçados. Então, provavelmente ele pode gerar mais de um determinado hormônio em uma situação que aquele determinado hormônio não deveria fazer aquilo. Sim, mas existe vamos dizer assim, explicações que os artigos colocam para isso que são bem interessantes. Porque a função geral da ocitocina não necessariamente é o amor romântico, é ligação interpessoal. O hormônio, ele classicamente conhecido como hormônio da mãe com filho, relacionado com a amamentação, com ligação interpessoal. Então, os trabalhos acham isso que é até muito interessante que eles colocam. Geralmente, a subida em condições normais, sem estresse, a ocitocina das pessoas costuma subir quando elas estão perto de pessoas que elas gostam, seja filho, seja o cônjuge. Normal, tem experimentos muito interessantes avaliando isso. Você
pensar na pessoa que você gosta, você descrever a pessoa que você gosta num texto, você ter uma aula, ter uma interação com ela, ou até mesmo fazer algumas coisas mais calientes com ela, né? Um estudo muito Sim, tem sim. um estudo muito interessante que mede ocitocina antes e depois dos atos, seja solo ou com o casal. E Justo. eles medem a subida da ocitocina. Metodologias interessantes. Hum, Que Koi podia aproveitar para fazer a piada. de fato. De fato. Ah, então, nessas condições normais, vamos dizer assim, essa subida está relacionada a essa ligação interpessoal. Em condições de estresse, os artigos colocam, quando você está numa situação de estresse ou uma situação de depressão, também faz sentido você produzir mais ocitocina como uma reação do seu corpo tentando fazer com que você busque mais interações sociais para resolver seu problema. Hum, Então, níveis altos de ocitocina, ou a subida dos níveis de ocitocina, tem essas duas facetas, que é muito interessante. Ele é mais um hormônio da interação social, né, do que um hormônio do amor em si. olha, e pela falta ou pelo excesso, né? Também. Sim, sim. Pelo excesso, também tem um artigo muito interessante que ele avalia dois, na verdade, né? Um artigo de pesquisa e um artigo de opinião na Frontiers, que são Hum. muito interessantes. Que eles colocam um que avaliou casais em relacionamentos tóxicos Oh. ou relacionamentos com algum grau de toxicidade. Uhum. E nesse tipo de relacionamento, o nível de ocitocina do casal aumenta. Puta, porque você cai nos dois pontos, né? É. Acabou de crer. E, Ou o- seja. É. e também aumenta nível de ocitocina com quem acaba de tomar um fora. Quem acaba de terminar relacionamento. Ô, louco! Ou seja, o casal da Suyu e do Chris, eles têm um relacionamento tóxico. Pelos níveis de ocitocina do anime, a toxicidade ali tá Chernobyl, né? Porque o nível de ocitocina alto já é 70. 70? Não, não. 70! Peraí, eles colocaram 700 mil? Mil! Isso! Não, foi... 70? Se eles tivessem feito pelo meme, Ah, tem mais de 8 mil de ocitocina, eu teria aceitado a piada. peraí. Eles fizeram. Peraí, mas aí. Cara, tem um zero a mais aí, cara. Tem uma casa numérica a mais. Não é possível. Quando eles fizeram dos protagonistas, deixa eu lembrar o nome deles aqui. Da. Deu 400, 300, 500. Isso! Ah, o que eles falaram do beijo lá deu 746 miligrama. Isso! Eu fui até conferir a Mililitro, unidade de desculpa. medida. Então, Hã? isso que eu ia perguntar. Porra, até a unidade deve estar certa. Ou quer dizer, A unidade está certa. meu É Deus. picograma por ml. E para quem não tem noção do que significa picograma, um picograma é um milésimo de nanograma, que é um milionésimo de micrograma, que é um bilionésimo de miligrama, que é um trilionésimo de grama. Meu Deus. Eu não sei nem em quantos zeros dá isso. Também deixa pra lá. Dá uns 15 zeros por aí atrás da vírgula. Tá que pariu, irmão. Muita coisa. Hormônios, eles existem em baixa dose. De fato. Normal. De A fato. unidade de medida está perfeita. Uhum. A unidade de medida de ocitocina é essa mesma. Padrão é picograma por ml. A unidade de medida de hormônio é mais ou menos essa. Perfeito. Só que os níveis geralmente variam entre 6 e 60. Mano, não é possível. Eles erraram um zero no anime, cara. Porque eles estão dando uma casa decimal a mais. Eles botaram, eles multiplicaram tudo por 10. Meu Deus.
tá extrapolando, né? Porque 76 ou 100 e pouco já é alto demais. Isso. Meu Deus! Eu não vou excluir, 100, 200, 300 de ocitocina, porque quando você vê teste de laboratório, eles colocam, até 700, tipo, como padrão aceitável. Entendi. Eu fui pegar alguns exames de laboratório, valor de referência inferior a 700. Entendi. Mas todos os artigos que eu pesquisei, a variação de ocitocina variou entre 6 a 60, 70. Muita coisa. É muita diferença, é muita diferença. É muita diferença. E com um adendo, quando essa medição não é o valor que eles medem na saliva. Essa medição de 6 a 600 é o valor de referência estimado no sangue. Porque Tem a mais ocitocina ainda. circula no sangue, principalmente. O que a gente cata pela saliva é um resíduo. E, geralmente, você precisa concentrar a amostra de saliva para que as quantidades de ocitocina sejam detectáveis. E depois você faz a correlação com curvas padrões do que seria o valor no sangue. Caraca, meu Deus do céu! Outra coisa, então. Não, é outra conversa. Eu daria prêmio pelo meme do Dragon Ball. Uhum. Eles só precisavam ter acertado os valores. Verdade. E talvez a forma. É que assim, não teria como eles fazerem algo. Pô, vamos fazer uma coleta de sangue aqui. Eles queriam fazer a piada da saliva. Não tinha como. Eles queriam. Eles queriam. E é um método que os trabalhos falam que não tem uma correlação tão boa quanto a medição com sangue. Uhum. E, inclusive, às vezes é um método muito suscetível a erro por resíduo de alguma coisa que você tem na boca que pode ir pro teste e ser captado. Uhum. Mas ele ainda é um teste válido, ele ainda é um teste usado por muito laboratório. Eu fui pesquisar exame de ocitocina em uma série de laboratórios aí, geralmente eles fazem por saliva. Uhum. O ideal, se fosse, seria urina. Mas daí o anime já entraria em outros níveis de fetiche. Não, mas isso que é o legal, cara, porque assim, se eles fizessem essa extrapolação até pra comédia, seria bom. Deles falar, olha, a gente pode pegar pela urina ou pelo sangue e fazer tipo uma explicação meio rápida de, olha, então, dá pra fazer assim. Aí extrapola e fala, pô, mas se a gente for fazer um monte de amostra, talvez a gente, tipo, sugue sangue demais, sabe? E mostre eles meio que tendo que tirar sangue toda hora, fazendo uma coisa mais absurda nesse sentido. Ou até mesmo de urina. Então, aí você faz o exemplo certo, extrapolando o que talvez seria o mais correto. E aí depois você vai dar a volta e volta pro que você quer fazer. Porque daí ele te contextualiza ao correto. Ou ele te dá uma ancoragem para uma coisa mais assertiva. E aí ele volta e mostra um pouco... E volta para a ideia inicial, porque aquela teoricamente deveria ser a melhor para fazer naquele momento. Por exemplo, quando a... Qual que é o nome dela? A canadense está comendo e vai fazer um teste de saliva, sei lá, o meu bom senso gritou. Falei, peraí, você tá comendo um negócio e vai fazer teste de saliva depois, minha filha? Pelo amor de Deus. Eu imagino que dependendo do teste, não teria problema. Ah, é? Porque depende da especificidade do teste. Mas ele não daria um monte de resíduo, um monte de impureza? Então, depende de quão específico é o teste e quais tratamentos você faz. Porque não pega a saliva direto, bota num tubinho, vai. Agora, quando eles forem explicar a metodologia, o geral estava mais ou menos certo. Uhum. Só que, primeiro, centrifuga para tirar debris. Então, tudo que não tiver no líquido, tudo que não tiver dissolvido na saliva, baixa. Você já tira. Ótimo. O problema é o que ela tá comendo
tem algum resíduo, alguma substância solúvel que possa interagir com o reagente de forma similar à ocitocina e dar uma sobreleitura? Uhum. É esse o problema. Faz sentido. Eu não achei protocolo de laboratório falando de tempo mínimo de sem beber água, essas coisas que poderia ter para esse teste. Uhum. Geralmente, que eu saiba, eles pedem para a maioria desses testes de saliva, eles pedem uns 20 minutos sem comer nem beber água. Uhum. Faz sentido. Geralmente é alguma coisa assim. Legal. Seria bom se, sei lá, eles quisessem falar disso. Seria melhor. Seria mais instrutivo. Seria. É que eles quiseram fazer a piada ali dela e dela querer comer doce. Sim. De fato. Depois até faz do prazo. Meu Deus, os passos de fazer a separação, né? E eles mostram a centrífuga e tal. Esses processos foi direitinho? Foi. E daí eu posso ligar um outro nível de chato? Claro. O processo está perfeito. Uhum. Vamos dizer assim, para o nível que eles queriam explicar, está perfeito. Uhum. Eu pesquisei um pouco mais a fundo, tal, até dou um pouco mais de explicação mais a fundo como é que funciona. Uhum. Mas tem um detalhe que eles não têm culpa nenhuma de ter errado. Mas eu olhei, contei e vou apontar aqui a chatice que eles estão errado. A Yay! placa deles tem 8 por 11 poços e não 8 por 12, que é o Tá. comum, que é o correto, que é a placa de 96 poços. Isso seria o que exatamente? Agora eu não sei exatamente qual que é aonde tá essa informação. Aquela placa sabe do lado da centrífuga, passo 2. No passo Eles 2 estão isso que eu ia perguntar. pipetando numa placa de poços. Hum, É uma placa, isso aí é uma placa de ELISA, essas placas de ELISA, e ele está pipetando com uma pipeta multicanal. Essas placas de ELISA têm 96 poços por padrão. Chato, completamente. Peraí, faltou uma linha ou uma Detalhe, coluna ali? completamente. Hã? Faltou uma linha ou uma Faltou coluna uma ali? linha, só isso. Uma a mais. Mas pra que serve isso? Tipo, ele vai depositando a amostra ali? Como que funciona isso? Bem, tirando a chatice, eu quis fazer uma. Não foi engraçado, mas eu quis fazer uma piada disso. Mas foi legal, foi legal. Eu achei interessante, porque, tipo, eu não faço ideia do que é cada coisa, então, se tem uma informação extra pra fazer ali que pode ser a mais, né? Pode agregar, é interessante. Mas pra que serve E isso? pro chat perguntando, sim, eu contei, porque eu trabalho com placas de 96 poços, não de ELISA, de QPCR. Processo diferente, mas que utiliza o mesmo esquema de placa. Mas, cara, isso daí é um processo de chatice muito relevante e muito específico, porque você é da área, você tem mais conhecimento, porque, pô, você trabalha mais com isso. É mais ou menos quando pelo menos quando eu via mais tempo atrás, algum anime falava sobre programação, eu queria que bater a cabeça na parede, porque o cara não faz ideia do que ele tá falando. Sim. Não, ali eles já foram legais, porque eles mostraram, eles tiveram a cuidade de saber como é feito mais ou menos por cima esse teste. Uhum. Pega as amostras, centrifuga, tira o sobrenadante, coloca na placa, por exemplo, ali uma placa de ELISA, com teoricamente 96 poços, e você vai adicionando os reagentes, fazendo as lavagens, para depois quantificar isso por colorimetria. Aí, não sei se o Thunder consegue botar na tela fácil para quem está vendo a live, para quem está ouvindo o podcast eu vou acabar descrevendo. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo ficar com o mouse aqui perto da imagem. É só falando o passo que é. Não, a imagem nas referências. Para ficar Sim. visualzinho para quem está assistindo. Perfeito. Eu acho que eu sei qual que Onde é. está meu mouse? Quantificação de ocitocina. Sim, eu imaginei que seria aqui mesmo. Esse é mais ou menos a segunda imagem embaixo, que tem as coisinhas em azul. Eu tenho que abrir essa A imagem segunda aqui? imagem. Peraí. Isso, Tá, vou deixar aqui. beleza. Como funciona esse teste, que é o teste padrão de ELISA?
Você tem aí nessa imagenzinha de baixo, onde você tem as coisinhas azuis, ali o antígeno de captura. Tem como eu marcar isso para o Thunder saber mais fácil que imagem que é? Não, é que eu tô tentando enquadrar direitinho aqui, que tá uma porcaria. Mas tô conseguindo aqui. Beleza, eu vou descrever. Uhum. Quem tá vendo essa imagem, eu vou descrever. Nesses pocinhos, nessa placa de 96 poços, no fundo dela, você tem antígenos grudados. Então a placa de ELISA é feita colocando antígenos presos no fundo dessa placa de 96 poços. E esses antígenos, eles são antígenos que se ligam especificamente com um determinado para você conseguir detectar ele. Então, nesse caso, são antígenos, geralmente extraídos de coelhos, para captura de ocitocina. São antígenos que capturam ocitocina. Antígeno não, desculpa, anticorpo. O anticorpo vai capturar o antígeno. Então, anticorpo para ocitocina, desculpa, errei. No fundo, em cada um desses poços, você tem anticorpos que têm sensibilidade para captura com ocitocina, que eles ficam lá, você bota a sua amostra, eles vão capturar a ocitocina que está na amostra. Beleza. Você lava, a ocitocina está grudado no antígeno no fundo do poço. Você adiciona nela uma ocitocina marcada, no caso aqui com biotina. Quando você adiciona essa ocitocina marcada com biotina, todos os antígenos que não tinham capturado nada vão ser marcados com ela. Você depois coloca um outro antígeno que se liga na biotina e que está ligado a uma enzima que catalisa uma reação que vai colorir a solução. Coloca tudo isso e quanto mais colorida o seu pocinho ficar, mais antígenos marcados com biotina foram capturados, ou seja, menos anticorpos pegaram a ocitocina da sua amostra. Ou seja, quanto mais forte for a cor, menos ocitocina tinha na sua amostra. Ficou meio confuso porque eu fiquei confundindo antígeno e anticorpo, mas vocês conseguiram entender? Tipo, a lógica desse processo? Basicamente, quanto mais colorido, menos efetivo foi. Isso. Quanto mais colorido, menos concentrado de ocitocina. Porque, vamos lá, eu tenho Pensa que no fundo de cada poço, eu tenho um monte de coisinhas de Lego viradas para cima. A ocitocina é a pecinha de Lego que encaixa. Então, coloca a amostra, toda a ocitocina da amostra vai encaixando naqueles coisinhas de encaixe de Lego, até que toda a ocitocina da solução gruda ali. Só que nesse fundo de poço, tem mais encaixes do que ocitocina tem na amostra. Então vai ficar encaixes faltando. Você completa isso com pecinhas de Lego marcado, que quando você coloca elas em mais um segundo reagente, essas pecinhas de Lego vão fazer esse reagente ficar colorido. Quanto mais pecinhas de Lego marcado, mais colorido fica o seu poço. Só que quanto mais pecinhas de Lego marcado você tem no seu poço, menos pecinhas sem marcado, que são a da sua amostra, você tinha. E você consegue traçar toda a sua curva padrão e quantificar a sua ocitocina com isso. Entendi. Ficou mais fácil de entender? Ficou, porque assim, quanto menos cor, mais ocitocina tem. Então, mais índices mais índice tem ali na amostra e você consegue quantificar isso de acordo com seus cálculos e coisas do tipo. Sim. Isso é um método super específico, porque Legal. anticorpo é específico para um antígeno, um alvo específico. Lembrando, gente, pelo menos em teoria. Exatamente. Lembrando, isso, o Cells at Work falou isso. Exatamente. Você foi falando, foi montando na minha cabeça. Lembro disso em Cells at Work. Olha só. Daí, basicamente, a explicação é que você vai usar uma série de lavagens com anticorpo para fazer todo esse processo. Então, você tem um anticorpo, depois você tem um anticorpo que vai ligar no anticorpo para fazer a reação com uma enzima, popopó. Mas o princípio geral é esse. Por que eu tô explicando tudo isso? Alguém chuta qual é o preço de um anticorpo? Putz, agora Um anticorpo purificado. Vamos parar para pensar como esse processo é feito. Você precisa pegar um anticorpo ativo de um coelho, extrair,
grudar ele no fundo de uma placa, pegar mais anticorpos que vão ligar nesse anticorpo, enzimas, purificar, manter tudo isso em condições estáveis, reagentes, e tudo isso tem que ser específico para a ocitocina. Não pode ter reação com qualquer outra coisa. Meu amigo! E uma. Nossa, isso daí não dá nem E, pra ser. e melhor, a plaquinha, isso daí vem uma plaquinha com 96 poços. Se você usou um, não tem como você reaproveitar a placa. Ai. Mano, que processo específico! Sim, mas em compensação você consegue medir de coisas na faixa de picogramas. Nossa senhora, que loucura, cara. Vai, qual é a bagatela dessa brincadeira toda? O kit baratinho que eu achei no mercado é $1.070 mais taxa de importação vindo do Japão. Meu Deus! No Ciência caso cara. deles, eles não tinham que pagar taxa de importação, que Japão, Japão. Mas pensa que essa brincadeirinha deles não saiu por menos de $1.000. Meu Deus do céu! Essa brincadeirinha de ficar babando no frasco, Milão. E se você falar que eles foram super econômicos e para cada teste que eles fizeram, eles usaram uma placa, pega o número de testes que eles fizeram, acho que foi uns 4, multiplica por $1.000 e depois você faz a conversão para real só para o coração sair de vez do corpo. Ai, E vocês têm uma noção de qual foi a brincadeira meu Deus, que cara. eles fizeram aí. Depois, Nossa. se fosse no laboratório real, depois o professor do laboratório deles ia receber o boleto. Ai, meu Deus do céu. Que dor. Que dor. Mas Ah, é, puta vida. E ainda mais, aqui ele usa. Essa placa é uma placa por pessoa? não, é uma placa por conjunto de amostras. Só que se Ah, você não tá. usar a placa inteira, o resto tá perdido. Ah, tá. Então, tipo, você vai. Vamos supor que 20 slots desse foi usado pro Yukimura. Aí você vai Isso. juntar as informações, o resultado dessas 20 placas e fazer uma média em cima disso. Isso, vamos supor, para cada medição eles usaram um poço. Juntou Uhum, numa placa as 20 do Yukimura, as 20 da outra, as 20 deles, tipo, uhum. eles têm 96 amostras para correr ali. Entendi, entendi. Só que, vamos dizer assim, eles correram. Tá, num dia eles escolheram menos de 96 amostras. Eles escolheram 96 amostras. No dia seguinte eles fizeram. Não dá para reaproveitar outra placa. Tem que pegar uma nova e gastar Puta tudo de novo. que E se não pariu. completou 96 poços, com 60 amostras, os outros 30 e poucos foi perdido. Jogou no lixo. Meu. Na vida real, aonde geralmente eles usam um processo meio caro desse? Uma série de aplicações as mais diversas. Porque você troca esse anticorpo, você detecta o que você quiser. Ah, legal, legal. Teste ELISA é super usado por uma série de coisas, uma série de diagnósticos, testes de detecção de hormônios. Você só troca o anticorpo. Troca Sim, esse sim. anticorpo que vai fixado lá na placa e você testa o que você quiser. Para que se usa? Coisas que são medidas em concentrações muito pequenas e que precisam de toda essa acurácia no teste. Legal, legal. Geralmente são testes caros, que aqui no Brasil a gente só faz quando é realmente necessário. É realmente necessário você precisar usar ELISA? Mas é realmente necessário? Não tem nenhum método mais barato? Tá, então Faz compra. sentido. Faz sentido. Uma Cara, coisa que legal. loucura. Hã? Não, porra, Hã? puta curiosidade legal. Eu não fazia ideia disso. Sim. Muito exame. Eu acho que quem for fazer exame de sangue, vê alguns exames que a gente faz, esses mais carinhos, geralmente são feitos com ELISA. Qualquer exame que você vê, o método de análise foi ELISA, foi desse jeito. E
E, chat, eu nunca usei uma placa dessas. Não tem condições de eu usar uma placa dessas. O dinheiro do meu projeto vai para outro lado. Tem outras coisas que eu compro que são caras pra cacete. Uma placa dessa paga o salário do laboratório inteiro de um mês. Pior que paga. É 4 salários meus. Que tristeza. Mas é um método muito interessante de ser usado e para quem tem curiosidade, no final disso tudo, se eles quisessem fazer a boa, eles faziam essas placas ficando azulzinha, porque a cor do corante no final disso fica azul. Então no final você tem um negócio azulzinho que você bota no espectrofotômetro, ele mede a quantidade de cor daquela sua amostra, essa quantidade de cor é transformada no número e depois com uma curva padrão você joga para teor de ocitocina. Lindo! Vai, a versão mais barata disso, como faria? Protocolo de bancada. Então, em vez de usar a placa, você compraria tudo separado e faria todo esse processo de lavagem na mão. Nossa senhora. Com colunas, com reagentes para trabalhar as coisas com diferentes graus, gradientes de densidade. Nossa senhora. Meu Deus. Caraca, que E loucura. respondendo, o teste é caro por causa da complexidade. Uma série de empresas fazem testes de ELISA diversos e pensa, esse anticorpo ele não tem como ser sintetizado em laboratório, tem que ser produzido por um animal. Então, pensa só qual a dificuldade de fazer esse teste. Você tem que pegar o antígeno que eles querem medir, no caso, a ocitocina, marcar com alguma coisa para que o animal que vai receber esse antígeno reconheça isso como um corpo estranho. Geralmente eles colocam uma biotina junto. E geralmente isso é injetado num coelho. Esse coelho vai ser monitorado em condições completamente assépticas para de taxa de anticorpo até ele ter um pico. Você vai extrair esse sangue desse coelho, você vai purificar tudo, separar. Quando eu digo todos os componentes do sangue desse coelho, é todos, para você purificar exatamente o anticorpo que se liga com a ocitocina. Depois você vai pegar esse anticorpo purificado, grudar no fundo de uma placa de plástico para fazer a placa. Depois você vai ter que produzir todos os anticorpos e a enzima que vai fazer toda a mágica depois. Meu Deus. Faz sentido. Faz sentido porque é caro pra caramba. E porque é específico. Não, é estupidamente caro. Pois é. É estupidamente caro. Eu ainda acho estupidamente caro. Tudo bem que, vai, já comprei, já coisas do meu projeto já comprou coisas mais caras, mas tudo bem. A gente deixa abaixo. Mas não tem a ver com isso. Mas qual que foi para tudo a coisa de falar disso? É que um ponto interessante que eles falaram aí de você ter colaboração, que eu ia falar da parte que eu acho que Iri Kagakoi brilha, que é a interação de pesquisador. Porque a ideia, a visão do pesquisador como o gênio na sua torre de marfim, o gênio fechado, recluso dentro da universidade, na sua torre de marfim, ela é uma ideia muito comum. Pega estereótipo de cientista em anime e você vai ver é o cara arrogante que sabe tudo. É o Tsuda Kenjiro. Não, sim e não. Eu entendi a referência, mas não. Mas sim também. Porque, cara, é engraçado como é tão normalizado um estereótipo tão qualquer coisa de cientista que é péssimo, velho. É péssimo. Sim. Tipo, ou é Daí pra mais ou pra menos, sabe? É sempre muito péssimo. Ou o cara é a pica de ouro, ou ele é ouro da pica, velho. Porque não vai. Não vai. E daí eu gosto dessa interação que eles fizeram aí, porque humaniza mais o cientista e traz uma visão um pouco melhor. Tem os amalucados arrogantes? Tem. Meio que Iri Kagakoi tem um aí, o Yukumura é um desses. Ele é arrogante. Sim. Ele é o gênio arrogante. Mas você tem toda uma nuance de personagens que eu também vejo perfeitamente no laboratório. Inclusive, eu já convivi com pessoas parecidas. Inclusive o marombeiro. O estereótipo do marombeiro.
Não peguei o otaku fã de waifu ainda, mas eu sei que existe. Mas o que eu quis Ô, trazer e que Maurício, liga nessa Maurício, parte de ocitocina? eu Hã? posso, eu posso te deixar triste? Opa, o seu microfone tá morrendo um pouco. Voltou? Fala. Então, deixa eu deixar você triste, porque assim, se você nunca interagiu com o estereótipo otaku cientista, talvez o estereótipo otaku cientista seja você. Cuidado. Pois é, mas eu sou o fã de anime do laboratório. Pois é. Pois é. Pelo menos eu não sou o outro tipo de otaku. Ah, sim, sim. De fato. Mas eu não jogo gacha. Não, Eu gente, o tenho Maurício amor à minha vida. ele não tem nem Na tempo pra verdade, não, isso. mas vamos lá. O que eu quis trazer com isso? Quando você pesquisa, você tem algumas opções. Você pode fazer, vamos dizer assim, eles queriam fazer esse teste de ocitocina. Uhum. Dependendo da sua área, você pode fazer você mesmo o teste, como aquele laboratório que trabalha com hormônios fazia. Eles são um laboratório de informática. Eles não têm expertise nem os materiais para fazer o teste. Então, o que eles estavam fazendo antes? Mandando para fora. Só que mandar para fora tem problemas. Tem o tempo de você mandar para fora, você tem que garantir a qualidade da sua amostra para ela não se degradar, e tem o custo. E apesar de tudo que eu falei do custo da amostra, do material para você fazer esse teste, o mais caro de tudo é mão de obra. Que você precisa de alguém que saiba manipular isso tudo direito para fazer esse teste. Então, o que geralmente a gente faz na universidade? A gente caça um laboratório próximo que tem alguém que faça isso e pede parceria para fazer o teste para a Ah, gente. faz Que foi o que eles sentido. fizeram. Geralmente sai mais barato, porque você só paga os reagentes, e daí vocês faz parceria na publicação. Então, no caso, o Yukimura e ela forem publicar o trabalho deles sobre amor, os outros dois ali sairiam como coautores. Uhum. E eu achei isso fantástico. E espera um minutinho aqui que eu tenho que fechar a janela, peraí. Não, sem problema. É que faz um pouco de sentido também, pô. Se você tá tendo que reduzir custos, gastos e gerenciar recursos melhores e tá todo mundo correndo atrás disso, se você tem recursos próximos e que barateiam a situação e que agilizam a situação, faz todo sentido. Tipo, existe uma multidisciplinaridade grande de uma faculdade, então, pô, se um vai ajudando o outro, isso é ótimo. Sim. E de quebra todo mundo ganha, porque todo mundo sai no artigo. Sim, sim, de fato. Currículo para todo mundo. Não, isso é bom, isso é bom. No caso, coisas sobre vida de pesquisador. A moeda de troca geralmente ou é dinheiro ou é artigo. Que bom, que São bom. duas coisas que faltam. Tem outras carreiras que não é artigo e nem dinheiro. Mas legal tudo que Ou eles se você é um fizeram. assalariado japonês, isso não é dinheiro nem artigo, é o seu tempo de vida. Pois é. Pois é. Dito tudo isso, para finalizar o primeiro episódio, depois de 2 horas falando. Inclusive, acho que a gente pode até, já que a gente vai fazer de uma forma mais atemporal, a gente pode ir com calma, não tem problema. Se a gente não conseguir falar dos 4 episódios hoje, que não vai dar pra falar, a gente vai aos pouquinhos, aí na introdução do próximo episódio, fala episódio 2, episódio 3, mas ué, vocês não falaram dos 4? Não, não falou, não falou. Tanto que depois eu arrumo Não no falou. título, não tem problema. Porque, gente, Riki Gakoi tem muita coisa para falar. Parece que a gente ficou pegando no pé do anime o tempo todo, mas porque ele tinha tudo isso para falar. Não só isso, cara, mas é legal que, pô, você tá trazendo um monte de informação nova e é legal pegar o gancho do anime e explicar uma situação que talvez o anime explicou pouco, explicou errado, ou explicou bem e acrescentar em cima disso. Então, pô, fantástico. Fantástico. Mas, enfim. O ponto final é que eu gostei que eles ficaram fazendo os testezinhos ali. Nesse primeiro e segundo episódio. Ficaram fazendo os diferentes testes ali de ocitocina, porque isso é uma coisa legal que vai combinar no clímax do segundo episódio.
Método científico não é sobre provar que você está certo, é sobre provar que você não está errado. E dá E isso soco no chega no microfone. conflito. E dando soco no microfone. Ah, desculpa, eu esqueço que o microfone do notebook é aqui. Ah, É que eu tô gesticulando aqui, ninguém tá vendo, Não, eu mas eu te tô entendo. gesticulando. Eu te entendo, eu também. Mas eu tenho câmera, então faz sentido. E daí a gente entra num ponto que, de novo, a gente criticou tudo que a gente criticou de Ikegakoi na parte de informação e a gente vai elogiar agora. Que é o clímax desse segundo episódio, que acho que é a parte que o Ikegakoi mais brilha depois dessa questão de representação de cientista, de pesquisador. Uhum, Que foi essa questão do método. Qual era a hipótese deles? Eles queriam provar se eles estavam apaixonados. uhum. Se a condição deles era, nessa questão de ocitocina, provava que eles estavam apaixonados. O que as evidências que eles tiveram falava? Não. Os Porque níveis os estavam teores de baixos. ocitocina... Hã? Porque os níveis de ocitocina estavam menores do que Isso. o outro teste, né? O outro número usado para fazer a comparação direta. E aí ele deu uma volta para explicar não o porquê sim, mas o porquê não. Sim. Exatamente. Porque daí, vamos dizer assim, qual a hipótese nula de. Ele acerta, mas ele erra, né? A hipótese nula que você sempre faz nesses testes é que nada faz diferença. A hipótese alternativa que você rejeita quando quando você rejeita a hipótese nula, ou seja, quando você tem evidências que a hipótese nula está errada, é que coisas fazem diferença. No caso ali, não dá para fazer tão diretamente associação, mas você tem essa parte que é muito interessante, que é eles tentaram coisas que poderiam provar e quantificar o amor deles. Ocitocina. Testa uma vez, testa outra 2 vezes, testa 3 vezes, não tem correlação. Tem mais correlação das garotas se abraçando do que com o nível de ocitocina do casalzinho. Uhum. Ou seja, a ocitocina rejeita a hipótese que eles tinham. A hipótese está errada. Qual que foi o processo dele? Reformula a hipótese. Que foi o que o Yukimura fez. Não é provar se estão apaixonados, provar que estão apaixonados. É sutil, mas você troca a hipótese, você troca a pergunta, você troca os testes, você troca os parâmetros. Uhum. E é bobo. Mas parte de como a ciência funciona é isso. É difícil, na prática, você ter um cientista que vai estar sempre fazendo o método científico à risca, de sempre tentando provar que você está errado. Geralmente você tenta pegar evidências de que aquilo faz sentido, porque é mais fácil e tudo mais, e uma série de vieses humanos a gente tenta ir. Uhum. Mas você sempre tem nessa estatística essa dualidade de hipótese nula e hipótese alternativa, que sempre pega nessa base. E se você tem evidência de que você está errado, vamos dizer assim, né? Você tem que, ou duas coisas, ou a sua hipótese está errada, ou a sua hipótese tem que ser reformulada. O que o anime optou, como para continuar a comédia romântica, reformula a hipótese e continua. Uhum. Isso daí, ele é assertivo em duas vias, né? Tanto na Sim. parte de método científico, que bom que eles acertam, que bom que eles acertaram aqui, e duas, da própria progressão narrativa. Então, pô, eu gostei pra caramba, inclusive, dessa conclusão, porque é uma das poucas vezes que Rikagakoi consegue juntar os dois. Fala, pô, eu vou juntar uma questão de roteiro com uma questão científica. E casa a situação e faz sentido, e ele consegue seguir na sua história. Pô, cara, foi fantástico. Foi fantástico. Porque, assim como na primeira temporada tem algumas reviravoltas, eu acho que até o final da primeira temporada é muito sobre isso. Ou pelo menos. Mas eles ainda batem na tecla. Porque. Isso! E é uma progressão interessante. Final da primeira temporada, ocitocina está diretamente relacionado com amor, porque quando eles tiveram lá aquele beijo, que é o clímax do final da primeira temporada, os níveis de ocitocina dispararam. Beleza. Evidência anedótica. Vamos expandir, vamos pegar um casal controle.
quebra a hipótese, reformula, e agora a gente continua com a nova hipótese. E foi muito bom. De um jeito bobo, é assim que a ciência funciona. Que legal. O legal é que aqui ele não foi nem trazido de uma forma boba. Ele levou a sério isso. Eu acho que até. Não, é bobo pela informação. Ah! Tipo, casalzinho apaixonado. Pelo que está sendo dito, na verdade, né? Ah, não, mas é bobo nem tanto, cara. Porque assim, se a premissa de Rikekoi vai levar a sério isso, eles levarem a sério algo bobo, entre aspas, e explicar o processo disso, faz sentido. Então por isso que eu falo, ele é bobo se você, sei lá, aumentar tirar o zoom. Se você vê de longe. Sim. Se você vê pelo espectro deles, fez todo sentido. E eles conversaram de uma forma séria. De uma forma séria. E o Kimura, tipo, ele trouxe assim. Ele jogou o TCC na mesa. Ele falou: peraí, tem coisa. Vou mudar a pergunta. Pá! Toma isso daqui e eu vou dar uma explicação do processo, da base que eu tô trazendo para explicar essa nova visão que eu trouxe sobre os testes. É uma nova. Que é o certo. O certo. De novo, pensamento científico. Se você não pode tirar hipóteses da bunda. Você tem que tirar de uma base. A base dele estava ferrada. O que ele pegou? Literatura nova. Vamos ver do que eu tiro daqui. Tirou isso. Mudou a pergunta. Vamos tentar outra coisa. Faz sentido. Porque é aquele negócio, você não vai achar uma outra resposta. Você vai fazer uma outra pergunta. Isso. Porque aquela sua pergunta já não faz mais sentido. Exatamente. Porque os dados são imutáveis. Mas como você pergunta a eles outras interpretações que vai fazer a diferença. Isso. Os dados... o Rikegakoi não entra nesse ponto, mas eu vou entrar com mera curiosidade de ética científica. Os dados, quando bem coletados, são imutáveis, né? Porque humano tem tudo quanto é lado. Se você coletar o errado dado, você também tortura eles até eles dizerem o que você quer. Pois é. Dado que os dados foram coletados de forma correta e imparcial, eles estão lá, são números. Você pergunta coisas a esses números. Se a resposta não é o que você estava procurando, talvez você tenha que mudar a pergunta. Ou a sua resposta está... A sua pergunta está errada. Isso. Exatamente. Isso é da hora, cara, porque, querendo ou não, por tudo que eles mostraram aqui nessa conclusão desse episódio 2, foi justamente isso. Os dados estão aqui, eles estão certeiros e imutáveis. Beleza, vou mudar minha ótica. E ele fez toda uma reformulação dessa ótica e chegou num outro resultado. Chegou no mesmo resultado, mas com um entendimento diferente. O citocina não é só sobre isso. É sobre, até como que você explicou, ele exerce, ele aparece em outras situações de uma vivência nossa, que ele vai associando. Eu não sei se ele chegou a falar sobre... Não, aqui ele não falou de depressão, mas ele falou de correlação com outras pessoas. Então, um casal, uma mãe, relações familiares... Ainda positivas, mas relações interpessoais. Isso, exatamente. Então meio que você já explicou a resolução desse segundo episódio nesse sentido. E com um adendo involuntário, mas que foi legal. A piada de que, na verdade, eles estão com um vício de amor. Porque, vamos dizer assim, a questão dos hormônios ali e tudo mais. E a ocitocina pode estar relacionada a comportamentos compulsivos também como esse. Volta lá atrás do que eu falei, ocitocina em altas doses também está relacionado a casais recém-separados e casais em relacionamentos não saudáveis. A ponto de que esse hormônio das relações interpessoais, quando desregulado, também pode levar a comportamentos de, por exemplo, stalking. Vício em outra pessoa não saudável. Então, tipo, involuntariamente, eles conseguiram torcer legal
toda essa questão e tudo mais, fazendo um adendo que é uma referência muito legal a um trabalho que existe. Essa Fisher et al., que eles citaram ali, é uma pesquisadora que existe, é uma antropóloga estadunidense que tem como linha de pesquisa justamente essas relações amorosas humanas, e ela tem trabalho sobre isso, justamente falando o que o Kimura falou. No caso, ela tem livros sobre isso. Ela tem livros e artigos. Não vou entrar no mérito científico de o que é mais confiável, livro e artigo, mas pelo que eu vi, é uma pesquisadora super respeitada na área, super referência, super acerto do anime. Se não fosse o fato de que a ciência nunca para e os trabalhos mais recentes dela quebram a teoria dos 3 anos que eles falaram. Então não é que eles estão errados. Ela colocou uma teoria sobre a teoria dela. Ela aperfeiçoou. Isso. Porque alguns trabalhos bem recentes dela foram avaliar casais de muita longa data, 30 anos de casado, 20 anos de casado, que ainda exibiam comportamento de casais recém-formados, extremamente apaixonados. E eles viram que, tipo, a regra geral é essa, mas para algumas pessoas é possível sim manter esse estado inicial praticamente por toda a convivência do casal. Que legal. Com alguma diferença muito interessante vamos dizer assim, que o anime trata, que é a base geral do comportamento é igual, mas mantém o que ela já falava antes e o que o anime falou, que aqueles hormônios, aquelas reações, aquelas áreas do cérebro relacionados à insegurança reduzem. Faz sentido. Que loucura. Legal. E é legal também porque ele meio que torna isso meio um caso mais raro, né? Tipo, é possível, mas ainda você tá lidando com uma exceção, não com a regra. É uma exceção, só que sim, só que não, porque a gente não tem estatística disso, né? Não tem o censo dos casais. Inclusive, não tem muitos pesquisadores que fazem algo sobre isso, né? Como assim? Não, tipo, tirando a cientista que eles citaram, não tem outros estudos tão aprofundados. Tem? Tem seus polos de pesquisa para outras coisas. Como eu falei, os estudos da ocitocina avaliaram a ocitocina em diferentes condições, até antes e depois do ato. De fato. Resultados muito interessantes. Citando o resumo geral da obra, não existe correlação inicial de nível de ocitocina e proximidade de casal. Então, casais, de maneira geral, podem ter níveis de ocitocina variados, independente de proximidade, independente de tempo. Só que a interação entre os casais, a subida de nível de ocitocina, é proporcional ao nível de interação, à relação, a sexo, o que foi feito, e aí vai. Então, tipo, muito interessante essas pesquisas. Muito interessante mesmo. A questão ainda são pesquisas pontuais. 70 pessoas na Inglaterra, 40 pessoas nos Estados Unidos, não sei quantas pessoas no Japão. São pontuais. Você não tem um review que pegou tudo isso no mundo, comportamento antropológico aqui, 70 anos de pesquisa resumidos em uma review de não sei o que. Não tem. Ainda. De fato. Então faz todo sentido até o Erika Kako ele trabalhar com o que tem, né? E trazer até uma leitura de algo coerente que existe, né? E trazer pra obra e fazer toda essa amarração até narrativa. Pô, eu achei da hora, cara. Sim. Assim, e daí só comentando o que falaram no comentário no chat aqui da live, essa questão dos dados terem ficado desatualizados é uma consequência de estar falando de um anime de ciência. Principalmente quando você está falando de coisas que estão na fronteira do conhecimento. De fato. Não, mas isso é completamente entendível e natural. Isso é completamente entendível. É natural que ele esteja um pouco desatualizado. Se eu não me engano, até
Eu lembro que Cells at Work tinha algumas coisas que você falou. Então, já Tinha. atualizaram essa informação. Já tem coisa nova. E até Sim. na parte da adaptação, eles trouxeram números novos. Mangá é uma coisa, Isso. no anime já é outra. Então, pô, Isso. ficar desatualizado, que bom que está. Quer dizer que temos novas informações, novos conhecimentos da área que tornaram aquela informação datada mais para um aspecto positivo. Sim, sim. Colocando aqui que, tipo, não foi uma crítica nossa ao anime ou à produção, porque eu não sei o quanto que a produção teve de tempo pra atualizar o roteiro, provavelmente não Sim, teve. talvez não muito. Então, só colocando aqui que, e também, como eles citaram nominalmente uma pesquisadora, eu pude literalmente pesquisar sobre ela e ver qual é o status atual da pesquisa dela e ver que, tipo, avançou. Que bom, que Super bom. legal isso. Pô, fantástico, cara, fantástico. Que bom que avançou. Desse segundo episódio, tem mais alguma coisa? Que eu me lembre, agora não. Eu acho. Ah, Tem uma coisa do primeiro episódio que a gente não falou, mas que permeia uma parte de Kekakoi, que é o jaleco. Eu zoei isso. Eu fiquei tirando sarro disso. E falando brevemente, Ah, o professor ali tá certo, porque tem alguns estudos que eu peguei de, por exemplo, médico. uhum. Jaleco é EPI, equipamento de proteção individual, para coisas que você está manipulando não respingarem em você, não ficarem na sua roupa. Para Sim. isso que serve o jaleco. Daí, quando o médico, quando o dentista sai com o jaleco na rua, um lugar que não é muito limpo e tudo mais, você tem ali uma série de questões que, né, é pertinente à crítica. Ao Uhum. mesmo tempo, se o médico não faz isso, ou se ele não te atende com esse equipamento, mesmo quando ele não vai fazer nenhuma intervenção em você, é simplesmente uma consulta de conversa, existe uma percepção das pessoas de que aquele profissional é ruim. Então, Sem entra um jaleco? pouquinho do que o anime falou no primeiro episódio, de percepção das pessoas, de tudo mais, da imagem que determinados vestimentas trazem sobre você. Eles estão no laboratório de computação, não existe necessidade nenhuma de ter um jaleco. Inclusive os dois do laboratório de bioquímica de hormônios lá, que estão com jaleco, eles têm necessidade, mas estão usando errado o jaleco. Porque quando eles vão trabalhar com as amostras, o jaleco tem que estar fechado, para não respingar em você. Inclusive a amostra contaminante, a amostra de saliva é a amostra contaminante. Você não pode manipular de qualquer jeito, tem que manipular com luva. Mas aí eu não vou ficar pegando muito no pé do anime. Mas você tem essa dualidade que eu achei interessante, coloquei aqui nas referências algumas coisas, que é tipo. É mais complexa essa questão, mas ainda vale bem a crítica do jaleco é EPI. Não é farda, não é coisa pra ficar exibindo. Nossa, cara, é tiltante. Eu já vi muitas vezes gente de jaleco no meio da cidade, no meio do centro da cidade. Eu tiltava. Falei, o ser divino, pelo amor de Deus, você não usa isso pra sair da porra do seu laboratório. Não sei se é dentista, não sei se você é médico, se é veterinário. Independente. Independente, irmão. Por Isso daí é quê? roupa de trampo. É roupa de... Isso. Você tá fechado nos quatro paredes pra fazer o seu trampo. Pelo amor de Deus. Porque do mesmo jeito que o jaleco serve pra você não se sujar, a sujeira fica no jaleco e você espalha pra onde você está caminhando com ele. Pois é. E uma coisa, eu já fui professor e usava jaleco. Não faz sentido. Não faz sentido. Não sei se sujar do giz. Eu era professor de informática. Eu tinha caneta esferográfica. Qual é o nome dessa porra aqui? Caneta com tinta, caneta de retroprojetor. Isso! O que eu vou sujar, velho? Pelo amor de Deus, tinha que usar aquela merda. É legal? É da hora? Você tem um caimento legal? Mas não precisa, mano. Pelo amor de Deus, para com essa porra. Eu ficava tiltado. Eu falei, mano, por que eu tenho esse jaleco aqui? Eu ainda tenho jaleco, inclusive. Mas... Eu tenho um jaleco, por motivos óbvios. Não, você precisa, porra. Mas é isso. E que eu queria trazer do jaleco. E finalizar os episódios 1 e 2 finalmente, trazendo o erro do episódio 2,
que é um erro, que eles falaram que adrenalina é igual a noradrenalina. É um erro, não são substâncias diferentes. Ah. Ponto. Uhum. Eu até coloquei, para quem quer nas referências, a imagem das duas. Eu fiz a piadinha no início que elas eram muito diferentes. Na verdade, elas são bem parecidas. O que vai mudar é um grupo carbono. É literalmente um carbono grudado no final do nitrogênio, muda da adrenalina para noradrenalina. Isso muda um pouco. As duas têm funções muito parecidas, as duas são produzidas no mesmo lugar, só que cada uma desempenha o seu papel com uma intensidade e para algumas funções específicas, uma pode ser até antagonista da outra. Então, tipo, eu entendo a generalização. O princípio geral das duas, beleza. As duas estarem ligadas tanto com situação de estresse, adrenalina, quanto com situação de estudo, sim, quando você está focado nos estudos, você está liberando adrenalina. Porque você libera adrenalina em qualquer situação de estressante que você precisa ter concentração. O adrenalina não é só o hormônio para você sair correndo, é um hormônio que te dá concentração, inclusive para estudos. Os dois participam disso, os dois têm funções semelhantes, mas são substâncias diferentes. O anime errou. Uhum. Caraca, não sabia. E aqui não foi nem só um resumo, né? Tipo, uma forma reduzida de explicar a situação. Ele literalmente falou que é a mesma coisa. É o maldito quadro do urso, que geralmente quando aparece ou fala algo irrelevante ou fala merda. Eu tenho. Puta, cara, eu tenho problema com esse urso. Já não gosto da forma que ele fala e como ele. Ah, eu sou inteligente, tu é burro. Cara, não, por favor. É o sem cu do urso, né? Porque, pelo amor de Deus, cara. Então, esse bicho não agrega tanto. É meio triste. Não, é o ponto mais baixo de Higakoi. E é incrível como o erro de fato não tem como passar pano. Ai, foi simplificação. Não, erro. Caraca, dessa vez foi um erro. E erro na segunda vez, porque epinefrina não é o jeito de falar adrenalina em inglês. Epinefrina é o nome dado a produtos comerciais. Então, o composto biológico, adrenalina, quando é um medicamento, se chama de epinefrina. Ah, olha só. Então, erro. Putz. Ponto. Ursinho, viu? Ursinho sem cu, viu? Puta vida. Pois é. Pronto, finalmente acabamos os episódios 1 e 2. Podemos 1 e 2, passar pro 3. eu tô mudando nos 45 do segundo tempo, que agora foi só sobre o 1 e o 2, mas não tem problema, a gente vai fazendo aos pouquinhos, porque tem coisa pra caralho, já foi tipo 2 horas de gravação quase, pra falar de Irikegakoi, mas é ainda uma conversa extremamente incrível, muito didática, aprendi muita coisa hoje e coloquei conhecimentos à prova, porque quando você começou a falar sobre os antígenos e os anticorpos, eu falei, eu entendi, olha só. Uhum. Muito bom. Mais alguma consideração, então? Não. Então é isso. Então, semana que vem, episódio 3 e o quanto a gente conseguir fazer. 3, 4, 5.